Glória a Deus. Irmãos, quero mostrar para vocês um presente, né, que eu conquistei, que eu ganhei no fim de semana passado. Eu estive no fim de semana passado lá no estado do Paraná para prestigiar, né, o pastor Jackson, né, a nossa Past Church Curitiba. Né, os irmãos sabem, né, que o pastor Jackson iniciou um novo campus, um outro trabalho. E eu estive ali para prestigiar, né, como filho, né, do pastor Jackson, para estar ali prestigiando o começo, né, desse novo campus. E eu aproveitei, né, para estar lá, né, porque já tem um tempo que eu estou nessa onda, né? Primeiro foi a onda do ciclismo, agora nós estamos na onda das corridas de rua. Inclusive, hoje de manhã, na minha corrida mais recente, estava tropeçando em um monte de irmão aqui da igreja. Quase nós estávamos reunidos lá. Né? Então, queridos, aproveitei essa viagem para ir até Paranaguá. Ganhei uma corrida no Porto de Paranaguá. Então, quero mostrar para vocês aqui a minha conquista. Essa medalha aqui, que é um leme, né? Que era um porto, né? Também quero mostrar para você algumas fotos. Pode colocar aí algumas fotos. Olha lá, né? Lá estava bem frio assim nesse dia, aí essas fotos bem profissionais assim, né, que até a minha esposa perguntou se eu ando correndo assim o tempo todo, né, dando glória a Deus e aleluia. Fala, não amor, é quando o fotógrafo está próximo, aí a gente capricha no sorriso, arruma o cabelo para sair bem nas redes sociais, né. Mas pode colocar a próxima foto, que na verdade é como todo corredor, volta aí, pode voltar. Como todo corredor fica, principalmente quando está no 9º para o 10º quilômetro, né? Então eu corri lá 10 quilômetros, aí no final, meu irmão, é cara mesmo de cansaço, porque consumiu tudo. Então, eu estou assim, né, num tempo, desde 2020, numa constância na prática de atividades físicas. Então, na época da pandemia, né, quem não pedalou na nossa cidade, né? Então comecei constantemente na pandemia, depois migrei para a natação, depois abandonei a natação, fui para a academia, onde estou até hoje com a minha amada esposa, e tem um ano que estou nas corridas de rua. Inclusive, pode colocar outra foto, que é parte aí do nosso time de corrida que temos aqui da igreja, né? Então, todo sábado, 5h30, né? Não é uma programação da igreja, tá? Não é, então, né, se faltar, não vai ter relatório. Mas, assim, é uma coisa boa para a gente, né? Tá cuidando do corpo e tudo mais. Então, a minha equipe aqui, né? Nossa equipe, se quiser participar da nossa equipe, né? Pode vir, pode participar, né? A gente promete esperar você, né? Então, vai ser uma bênção. Queridos, por que eu estou te falando isso? Porque por trás dessa prática esportiva, eu tenho percebido algumas coisas. Então, ao ler o Novo Testamento, principalmente as cartas de Paulo utilizou muito essa figura do correr, da corrida, para trazer para nós lições preciosas na área da fé. Então, o ensino vai muito mais do que os quilômetros percorridos. Tem também muitos ensinos que são poderosos e que são espirituais para nós. Então, na época de Paulo, era muito peculiar, era parte da cultura, era muito viva essa figura das corridas. Então, assim como o Senhor Jesus falava muito sobre agricultura, sobre semeadura, tantas figuras que quando ele ministrava o evangelho era muito fácil a associação. O apóstolo Paulo também tinha algumas figuras e falar de corridas, de competições, era uma delas. Então era muito peculiar essa figura, onde ele falava sobre a preparação do atleta e a forma, né, comparando, fazendo um paralelo com a forma como nós devemos lidar com a corrida cristã. Então, esse capítulo que nós vamos trabalhar hoje, 1 Coríntios capítulo 9, o contexto desse texto aqui, o Paulo está falando do comprometimento pessoal dele com o reino.
O apóstolo Paulo está falando sobre as renúncias que ele fez pelo reino. E aí, ao concluir, ao fechar o capítulo, para fechar com chave de ouro o seu argumento, aquilo que ele estava passando para a igreja, ele vai falar aqui sobre corrida, sobre competição. E a pergunta que eu tenho para mim e para você nessa noite é a seguinte: será que nós estamos correndo a vida cristã da maneira certa? Será que você está correndo a vida cristã de uma maneira certa? Então, meu tema com você nessa noite é: corra para vencer. Muito mais do que algumas aplicações, alguns exemplos que eu vou te dar na área física, nós vamos aplicar muitas coisas na área espiritual. Então, corra para vencer. Então, eu quero falar com você nessa noite sobre 3 coisas, para que essa corrida da fé, para vencer essa corrida, coisas tão importantes que você precisa aplicar. Diga assim comigo: empenho. Diga assim comigo: disciplina. Diga assim comigo: foco. Muito bem. Então, o nosso primeiro ponto, a importância do empenho. A importância do empenho. 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 24. Vamos ler. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que os alcanceis. Então, queridos, a aplicação desse momento aqui, dessa ilustração do corredor, o apóstolo Paulo está sendo muito específico aqui com a forma como a nossa corrida cristã deve ser. Ele diz aqui: olha, correis de tal maneira. Correis de tal maneira que alcanceis o prêmio. Então é importante nós frisarmos aqui que essa nossa corrida na vida cristã, nós não estamos disputando uns com os outros. É muito importante você entender isso aqui. Não é uma disputa. Nós não estamos disputando para ver quem ganha primeiro, quem chega lá. É uma corrida individual. Diga assim comigo: ela é individual. Ela é individual. Primeira coisa, você deve saber que existe uma corrida individual e que existe um foco lá no final dessa corrida. Então o apóstolo Paulo, ele diz: olha, não é só correr, mas é correr da melhor maneira possível, de tal maneira. E é correr para ganhar. E para ganhar o quê? Cristo Jesus. Esse é o foco. Então, queridos, isso fala de correr de tal maneira, isso fala de empenho e isso fala de esforço. E eu preciso fazer um parêntese aqui com você, porque quando nós falamos de esforço, de nos esforçar, e era algo muito presente na argumentação de Paulo, mas eu preciso fazer um parêntese, porque algumas pessoas elas ficam desconfortáveis, porque elas confundem a graça com passividade. Não, é tudo de graça, eu não preciso me esforçar. Está tudo conquistado, é tudo de graça. Queridos, a graça de Deus, sim, ela é um favor imerecido. Mas a graça de Deus não é um convite para acomodação. A graça de Deus não é um convite para ser um crente meia boca. A graça de Deus é um convite, queridos, porque nós fomos alcançados por essa graça, para agora nós nos empenharmos de tal maneira, como a Bíblia diz, para nós vivermos de modo digno do que nós fomos chamados. Então eu preciso fazer esse parêntese com você, porque o apóstolo Paulo é muito enfático ao dizer que nós precisamos aplicar empenho, nós precisamos aplicar esforço. E quando nós falamos sobre o empenho e esforço, nós precisamos voltar nessa ilustração de Paulo, porque naquela época, aquele corredor que iria para tipo Olimpíadas, para uma disputa com prêmio, esses corredores eles não eram amadores. Não era assim, vou me inscrever aqui e do nada começar a participar. Não. Havia um treinamento de no mínimo 10 meses. E um treinamento rigoroso, um treinamento com foco, um treinamento com
alvo. Então, quando hoje nós ouvimos falar sobre a alta performance não é uma coisa de hoje. A alta performance já era uma coisa daquele tempo. Eles eram atletas em excelência. Então, naquela época, eles já entendiam essa linguagem. Então, queridos, nós precisamos entender que essa alta performance na fé, essa corrida na fé, ela nunca é fruto de acaso, mas ela é fruto de dedicação. Nunca é fruto do acaso. Nunca é fruto, sempre de muito esforço, sempre muito fruto de dedicação. Então o apóstolo Paulo, ele não está só trazendo uma ilustração, ele está nos provocando para nos movermos nessa direção, correndo de tal maneira. Então qual que é o objetivo? É nos chamar, é nos despertar para um comprometimento maior, para um nível de dedicação maior, para um nível de entrega maior, para um nível de perseverança maior na vida cristã. Por isso que eu não estou falando para você somente sobre o cuidado do corpo. Não, meu foco não é esse. Eu só estou usando ilustrações de coisas que eu estou vivendo, de coisas práticas. Mas o meu foco para você, com você, é usar essas figuras para mostrar o quanto a Bíblia nos chama a um nível de comprometimento maior. Então, Colossenses capítulo 1, no versículo 29, a Bíblia diz: é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Então, essa palavra aqui, empenho, ela está falando sobre dedicação. E qualquer o nível de empenho, de dedicação que Paulo está dizendo aqui, olha, esforçando-se o mais possível. Como eu disse para você, não é só pela metade, né? Você não é uma pessoa pela metade, você é uma pessoa inteira. Da mesma forma, na fé cristã, nós devemos ser inteiros. E esse esforço, querido, deve ser um esforço ao máximo. E não é só um esforço humano. O texto diz, é com o poder de Deus. É pelo poder que opera poderosamente em nós. Então é uma unção, uma união entre o poder de Deus e o seu esforço e a sua dedicação. Como o próprio Senhor Jesus, ele disse, olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Então, quanto nós precisamos do Senhor nessa jornada de dedicação, de comprometimento e de entrega. Então, tem sempre uma interação do seu esforço com o poder de Deus. Então, o que o Paulo está dizendo aqui? Eu me empenho. Irmãos, tem uma alta dedicação, nós aprendemos isso com o ensino da palavra, e num esforço que é o maior possível, numa dedicação maior possível. Então essa palavra aqui, empenho, olha só como ela está traduzida no grego, é a palavra agonizomai, e se referindo ao atleta. Então aquela figura que Paulo está usando. Então ele diz, olha, o agonizomai significa competir com adversários, lutar, esforçar-se com zelo extremo. Então aqui quando em 1 Coríntios 9, 25, o próximo versículo, ele diz, todo atleta em tudo se domina. Eu vou dividir esse versículo, apesar de pequeno, em duas partes. Vou começar com essa parte do atleta. Porque essa palavra atleta é a mesma palavra agonizomai, é a mesma palavra para empenho. Então, queridos, o atleta ele é a encarnação própria da dedicação e do empenho. E eu quero dizer isso para você nessa noite. É isso que Deus espera de você. Dedicação e muito empenho no reino dele. Posso ouvir um amém? Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Deus espera de você dedicação e empenho. Dedicação e empenho. É isso que o Senhor espera de você. 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 12, a Bíblia diz, combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual
você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Essa palavra que combate é a mesma palavra para atleta, é a mesma palavra para empenho, agonizomai. Então veja, meus irmãos, é um esforço, é um combate. Você não sai para a guerra despreparado. Você sai para uma batalha preparado. Você sai para uma batalha sabendo que existe um embate, que existe uma guerra, que existe um confronto. E é assim que o apóstolo Paulo usa essa imagem. É necessário esforço, é necessário dedicação. Então esse mesmo versículo de 1 Timóteo 6,12, na versão fácil de ler, olha, tem uma versão que é assim, versão fácil de ler. Na versão fácil de ler, diz: dê o melhor de você para ganhar a nobre corrida da fé. Dê o melhor de você. Dê o melhor de você. É isso que Deus espera de você. Que você dê o seu melhor. Antigamente tinha uma música que dizia: faço o melhor, oh, faço o melhor para Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: meu irmão, dê o seu melhor. Não meça esforço, faça o que for possível, para que o reino de Deus expanda, para que o reino de Deus cresça. Aqui em Hebreus capítulo 12, no versículo 1, a Bíblia diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos mais uma vez. Então, como eu disse, existe um padrão, o apóstolo Paulo recorre a isso várias vezes. E corramos, diga assim comigo, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então o que ele está dizendo aqui para nós, queridos? Que nós temos que correr com perseverança essa corrida da fé. Não é começar e parar no meio do caminho, como muitas pessoas fazem, empolgadas, mas elas param no meio do caminho. Não, é perseverar nessa corrida da fé, começo, meio e fim. E o que significa esse correr com perseverança? O correr com perseverança está menos para uma corrida de 100 metros, como você começa muito rápido e termina. Esse correr com perseverança está mais para uma grande maratona. Talvez nessas maratonas de 42 quilômetros. Então a nossa carreira da fé cristã está mais para uma grande maratona. Ou seja, nós vamos correr por um longo período. Nós vamos correr por muito tempo. E o que isso significa? Que eu e você, nós devemos administrar a forma com que nós vamos nos apresentar nessa corrida. Nós devemos correr essa corrida com perseverança. Diga comigo, perseverança. Perseverança. Essa palavra perseverança no seu original significa estabilidade, significa constância, significa tolerância, significa persistência. E em outros locais essa palavra também foi traduzida para constância. Constância. Então eu queria mostrar para você. Pode colocar a outra foto, né? Porque lá em Paranaguá, eu tinha um alvo, né? Eu falei que eu tinha um alvo antes de sair daqui. Então, qual que era meu alvo nos 10 quilômetros que eu iria correr lá? Meu alvo era fazer 10 quilômetros e antes do último tempo que eu tinha, né? Que eu acho que foi 54, alguma coisa assim. Eu queria fazer, como lá nesse aplicativo que nós usamos, que é o RP, que é o recorde pessoal. Então, queridos, quando eu fui para essa corrida, eu não acordei de manhã, assim, dizendo: hoje eu vou bater a minha meta, né? Como se, tipo, aquela coisa positiva, né? Hoje eu vou bater aquela meta. Não, eu acreditava, porque
treinei com constância, né? Inclusive nossa equipe aqui sabe, né? Rodrigo está aqui para dizer que eu não estou mentindo, né? Estamos treinando para cada vez mais sermos mais eficientes e na constância alcançarmos novos resultados. Então não acordei dizendo, eu vou conseguir hoje. Eu acreditava que por causa da constância, da perseverança e do treinamento que eu conseguiria alcançar esse resultado. E por que eu estou falando isso para você? Porque na vida cristã, queridos, acontece a mesma coisa. A perseverança, ela é construída pela constância. Então, na carreira da fé, a perseverança, ela é construída pela constância. Hábitos constantes. Então, tudo que faz parte de empenho, de dedicação, nós devemos fazer porque nós temos a Cristo como nosso maior alvo e que Cristo tem nos chamado para essa corrida. Então quero repetir mais uma vez essa frase: a perseverança, ela é construída pela constância. Meu segundo ponto com você nessa noite, nós falamos no primeiro sobre empenho. Diga assim comigo: empenho. Corram de tal maneira, se esforcem, se dediquem. A segunda coisa que eu quero falar com você é sobre a necessidade da disciplina. Eita, pastor, vai pegar agora, falar sobre disciplina. O texto diz de 1 Coríntios 9, 25, a segunda parte aqui que agora eu vou trabalhar. Todo atleta em tudo se domina. Todo atleta em tudo se domina. Na nova versão transformadora, para esse texto diz: o atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Então essa disciplina que nós devemos ter, que nós somos chamados a ter, fala sobre a questão do autodomínio. Sobre o autodomínio. Então esses atletas de alta performance, eles sabiam que para atingir um alvo, para atingir um objetivo, para terminar bem, com bons resultados no final daquela corrida, eles precisavam controlar os seus desejos. Eles precisavam controlar os seus hábitos. Eles precisavam controlar o seu corpo. Então tudo aquilo que atrapalhasse no meio do caminho, todo o empecilho, queria comprometer o desempenho, precisava ser retirado. Então nessa cultura aqui, os atletas, eles não eram conhecidos apenas pelo empenho, pelo esforço, mas eles também eram conhecidos pelo autocontrole, pela disciplina. E nós precisamos entender, queridos, que algumas práticas que nós adotamos no plano natural, elas têm um reflexo direto no plano espiritual. Então a disciplina que você cultiva no natural, ela vai influenciar diretamente a sua disciplina espiritual. Esse é um padrão da Bíblia. Quando Deus chamou os homens e as mulheres de Deus para trabalhar, Deus não chamou nenhuma pessoa desocupada. Deus não chamou pessoas que estavam lá balangando o pé na rede, sem fazer nada, de boa, sapo na lagoa, sem se envolver com nada. Deus chamou pessoas fiéis. A Bíblia diz: fiel no pouco, sobre o muito será colocado. O próprio apóstolo Paulo, ao ser chamado, Paulo antes de sua conversão era um cara extremamente letrado nas escrituras. Deus não chamou pessoas desocupadas, mas Ele chama pessoas focadas. Ele chama pessoas que perseveram. Ele chama pessoas que empregam empenho, que empregam dedicação. Esse é um padrão no reino de Deus. Então, querido, Deus costuma realmente confiar mais a quem já demonstra por Ele responsabilidade e dedicação. Então, querido, quem não conseguiu estabelecer uma disciplina diária, por exemplo, de hora para dormir, hora para acordar, hora para se alimentar, irmão, essa pessoa dificilmente terá eficácia também nas práticas espirituais, para ter uma vida espiritual constante, porque aquilo que você é no natural vai refletir aquilo que você é no espiritual.
Então, se eu não tenho hora para nada, a minha agenda é uma bagunça. Irmão, eu digo que o seu tempo devocional também reflete a mesma coisa. Então, diga assim comigo: os hábitos do natural se refletem no espiritual. Se refletem no espiritual. Eu quero falar de 3 hábitos dentro desse ponto aqui, que constroem mais ainda a questão da disciplina. E um dos hábitos aqui, o hábito da alimentação. Eu não sei se você lembra do Michael Phelps. Quantos aqui se lembram do Michael Phelps? Nadador, recordista, né, medalhista, nesse top das galáxias. O Michael Phelps, entrevistaram ele e tiraram fotos sobre isso, mostrando a alimentação do Michael Phelps. Para que ele treinasse de 6 a 8 horas diárias, meus irmãos, ele consumia uma quantidade gigantesca de calorias para poder suportar a força da pressão e a força dos treinos. Então, se um cara que atingiu tantos resultados, esse cara, ele aprendeu a comer bem. E ele aprendeu a comer o suficiente e o importante para que ele atingisse bons resultados. Que isso nos ensina, queridos? Isso nos ensina que alta performance na vida cristã exige alimentação adequada. Se naturalmente essa é uma verdade, espiritualmente também é. Então, o que é que eu estou me alimentando espiritualmente? Durante a semana, do que a minha mente fica se alimentando? É só tragédia, é só jornal policial, é só fofoca, é só confusão. Eu digo para você que espiritualmente é o reflexo daquilo que você está comendo no natural. Então, queridos, não é só evitar aquilo que faz mal, mas é alimentar daquilo que nos fortalece. E o que é que fortalece o crente? O que é que fortalece o crente? A palavra de Deus. Jesus, ele disse, olha, Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É interessante que esse texto está dizendo, olha, nós somos corpo também, nós temos necessidades físicas, mas é tão importante que não é só de pão, não é só de alimento, mas também de alimento espiritual, mas também de Bíblia, mas também da palavra de Deus. Então, se você quiser ter um alto rendimento, se você quiser aumentar cada vez mais, corram de tal maneira, esse esforço, essa dedicação, irmão, você vai precisar nutrir o seu interior com muita vitamina B de Bíblia, de palavra de Deus, da presença de Deus. Eu disse aqui hoje de manhã e com muito amor e carinho eu digo isso, eu creio que os devocionais, eles são importantíssimos para até um ponto da vida cristã. Então, às vezes, se eu quero fornecer um presente para alguém que começou a jornada, ou alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, eu creio que esses devocionais, que já vem um alimento pronto, sim ou não? Vem um versículo pronto, já aplicado, com uma história, é top das galáxias, está pronto. É melhor, lógico, é melhor ler isso do que fofoca. É melhor ler isso do que tragédia, lógico. Mas eu acredito que esses devocionais, eles são até um ponto. Eu não posso ficar vivendo de devocional escrito pelos outros o resto da vida. Quando eu tenho acesso à poderosa palavra de Deus, quando eu tenho um amigo Espírito Santo, que ao abrir a palavra de Deus para me alimentar de forma saudável, equilibrada, e que vai trazer uma luz, uma revelação personalizada a mim. Irmão, você precisa se dedicar a isso. Hoje eu estava lendo e fui tão tocado pela vida do Josias, do rei Josias, que ao descobrir a palavra, que ao descobrir que o livro da lei estava sumido, e ao descobrir a palavra, o Josias deu uma resposta, o Josias derrubou altares, o Josias foi provocado pela palavra e fez algo. Irmão, você vai poder ter revelação personalizada para você, quando você se dedicar, abrir a sua Bíblia e se alimentar do que a palavra de Deus tem para você, do que a palavra de Deus tem para você. Então, beleza, você pode ter um devocional lá, tudo bem, mas não esqueça que o principal é a leitura da palavra de Deus. Posso ouvir um amém?
Então, se você quer ter uma alta performance, você vai precisar decorar mais do que um versículo. Você vai precisar ler mais do que um versículo por dia. Você vai precisar se abastecer de uma comida boa, vitamina B, Bíblia. Outra parte da disciplina, o controle de peso. O controle de peso. Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo peso e do pecado. Livremo-nos de todo peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Todo corredor de alto rendimento sabe que excesso de peso prejudica e compromete o desempenho. E da mesma forma na vida espiritual. Da mesma forma na vida espiritual. Então, quando o apóstolo Paulo está falando aqui de peso, ele está fazendo uma distinção importante. Então, ele está falando de todo o peso e, com o e é uma conjunção, aditiva, e do pecado. Então, pecado é uma coisa que eu e você devemos abandonar. Pecado não é para participar, não é para ter participação na nossa vida espiritual. Mas com respeito ao peso, diga assim comigo, peso. Com respeito ao peso, o peso nem sempre é pecado. Então, peso nem sempre é pecado. 1 Coríntios 6, versículo 12, o apóstolo Paulo mesmo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, queridos, o peso é tudo aquilo que, embora sendo permitido, mas diminui o nosso rendimento espiritual. Então, tem coisas que elas não são erradas, mas tem coisas que não nos ajudam a correr bem e a correr melhor. Então, nesse momento aqui do texto, de 1 Coríntios 9, o apóstolo Paulo migra da figura da corrida para a figura da luta. Então, olha só o que ele diz no versículo 27. Mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, essa luta do qual ele está se referindo aqui, não é, para nós aplicarmos aqui, para a gente ficar se degladiando, dividindo, fazendo confusão uns com os outros. Ele está falando aqui, olha, eu esmurro o meu próprio corpo, numa luta pessoal, diga comigo, pessoal, numa luta pessoal contra a carne, contra a nossa própria carne, contra o pecado. Então, querida, a disciplina, o que a disciplina vai fazer? Ela vai manter, uma vez que eu tenho as disciplinas bíblicas, elas irão manter os desejos no lugar certo. A disciplina vai fazer isso. A disciplina, ela vai fazer com que esses desejos que roubam a nossa performance serem colocados no lugar certo. Então, eu faço uma pergunta para você nessa hora. Qual que é o peso, como eu disse, nem sempre é pecado. Então, qual que é o peso que tem diminuído o seu ritmo? Qual é o peso que tem reduzido ou diminuído o seu ritmo? Então, como eu disse, talvez esse peso não seja pecado, mas sejam distrações. Como a nossa geração tão evoluída tecnologicamente, mas como nós estamos regredindo na distração. Eu digo isso para você, porque eu uso rede social, então tenho a autoridade para dizer isso. Hoje, o quanto antigamente a rede social, você passava e pedia interesse, que às vezes você via umas coisas que você não queria ver. Mas hoje, os algoritmos, o que eles estão fazendo? Eles estão lançando para você coisas que você gosta. Então, de acordo com essa palavra de hoje, imagine qual que é o algoritmo que o meu Instagram me manda para ficar vendo? Corrida.
Só isso. Ficar vendo como melhorar, né? Como diz que comprar um óculos, né, melhor, um tênis melhor. É isso. E aí ele vai ficar mandando para você coisas agradáveis. Videozinhos que você gosta de ficar vendo e rindo. Quando você vai ver, você está tão distraído que você perdeu 1h30 no dia. Eu mesmo que tenho alguns alvos, como leitura de livros, eu falo, Senhor, me arrependo, quanto tempo eu perdi sem ver. E às vezes não vendo coisas erradas, vendo coisas que estão me ajudando. Mas às vezes alguns pesos que prejudicam a minha performance. Então quem quer correr bem, meus irmãos, precisa viajar leve. Então as distrações, o excesso de entretenimento que a nossa geração é tão ávida por receber, emoções não resolvidas e até aqui, né, já pode partir já para uma área mais pecaminosa. Então às vezes eu estou ferido, amargurado com alguém que me machucou há muitos anos da minha vida. E aí eu estou preso nessa pessoa. Irmão, isso é peso. Isso é peso. Hoje de manhã eu estava falando sobre isso aqui, né? Quem vive de passado é museu. E o irmão que estava sentado aqui na minha frente, no final falou assim, pastor, sabe como é que eu falo isso? Quem vive de passado é Satanás. É o nosso acusador. É ele que fica lembrando do nosso passado. Então esses são alguns pesos que nós carregamos e que não vão nos ajudar na nossa jornada, na nossa corrida. Então algumas prioridades invertidas também podem ser alguns pesos. Então, queridos, nós precisamos aprender, quanto mais leves, melhor a corrida. Diga assim comigo, quanto mais leve, melhor a corrida. Então nós falamos do hábito da alimentação, nós falamos do hábito do controle de peso, e eu não falei isso de manhã, mas digo isso não só o peso espiritual, viu, irmãos? O peso também do físico. A Bíblia também diz para nós cuidarmos do nosso corpo, cuidar do templo do Espírito Santo. Então vigia, irmão. Eu posso ouvir um amém? E essa área dos exercícios, Então a Bíblia diz, todo atleta, ele precisa se dominar. E nessa questão do autodomínio, fala da questão dos treinos. Então, para melhorar, é necessário treinar. Por que os nossos filhos ficam na escola? Terceiro ano, quando eu cheguei no terceiro ano, foi um arrependimento. Eu falei, para que existe isso? É só repetição. Né? Só repetição. E é isso. Então, quando nós falamos de repetição, né, nós estamos falando daquilo que nós fazemos lá na academia. Então a palavra ginásio, né, academia, fala disso, repetição de movimentos. Repetição de movimentos. A repetição de movimentos vai aprimorar o nosso rendimento. Então, por que aqui no Tadel, né, que é o nosso momento aqui que nós treinamos os nossos líderes, tem pessoas que falam assim, olha, tudo bem? Glória a Deus. Por que aqui no Tadel nós falamos assim, nós estamos trazendo sempre as mesmas coisas. Aí tem gente que fala assim, poxa pastor, uma repetição. Sim, porque a repetição, ela tem o poder de aprimorar. Então se Deus tem nos entregue como igreja uma visão, então é tão interessante nós ficarmos nos repetindo, porque a repetição, ela aprimora os movimentos. Eu posso ouvir um amém? Então, ninguém se torna excelente fazendo algo apenas de vez em quando. Então, de vez em quando. Não, nós só podemos nos tornar excelentes se nós ficarmos repetindo. Olha só o que a Bíblia diz lá em 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 7 e 8. Olha o apóstolo Paulo dizendo, exercite-se, diga assim comigo, exercite-se. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico, aí muitas vezes fala ele, aí pastor, está falando que o exercício físico não tem nada, não meu irmão, não é isso que ele está dizendo não, tá bom? Pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque a promessa da vida que agora é e daqui há de vir. Então queridos, ninguém vai desenvolver uma vida espiritual forte, consistente, se ler a Bíblia uma vez por semana. Ninguém vai desenvolver
uma vida de oração saudável, que gera resultados, que gera respostas, orando no café, no almoço e na hora de dormir, dizendo: Senhor, abençoa a minha noite. É importante ter um pouco mais de profundidade. É importante sermos mais constantes, perseverantes e mais profundos também nesse momento. Então, queridos, essa área de perseverança, de repetição, vale para todos os campos da fé cristã. Então, na área da generosidade, aplicar a generosidade de forma repetida. Serviço, servir ao Senhor de forma repetida. Por quê, queridos? Porque o que é ocasional nunca produz maturidade. O que é ocasional nunca produz maturidade. Então, o segredo da disciplina, que nós devemos entender, segredo da disciplina, porque muitas pessoas perguntam assim: pastor, o senhor acorda querendo orar? O senhor acorda querendo ler a Bíblia todos os dias? Eu digo para você que não. Mas, como o próprio texto diz, é necessário esmurrar o nosso próprio corpo. É necessário reduzir o nosso próprio corpo à escravidão. Porque, queridos, nós não somos chamados a viver pela carne. Nós não somos chamados a viver pelos sentimentos. Eu não estou com vontade de vir na igreja hoje porque amanhã vai chover. Eu não estou com vontade de ler a Bíblia porque eu acordei meio assim. Não, meu irmão. O justo, ele vive pela fé. Você é chamado a viver pela fé e não por sentimentos. Por isso, dia após dia, você precisa disciplinar o seu coração a fazer como o salmista: ó, como eu amo a tua lei, ela é meu prazer. Você fazer essa confissão de fé na presença das testemunhas, dizer: oh, como eu amo a tua lei, é o meu prazer. Você não é chamado a viver pela carne e nem deixar a sua carne viver no comando. Irmãos, como pastor, é o que eu mais vejo: cristãos almáticos, pessoas que estão vivendo no campo das emoções, dos sentimentos. Não senti nada com o louvor de hoje. Estou sentindo nada com essa palavra. Não somos chamados para sentir, nós somos chamados para viver pela fé em Cristo Jesus. Eu posso ouvir um amém? Então me ajude, nós falamos sobre empenho, diga comigo, empenho. Nós falamos sobre a importância da disciplina, diga comigo, disciplina. E eu quero dizer para você que o empenho e a disciplina, existe um prêmio para isso. Que é o que o apóstolo Paulo diz para nós ficarmos com os nossos olhos focados nisso. Olha o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 9, 24. Ele diz: olha, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Irmãos, existe um prêmio. Quero dizer para você, quando nós estamos lá na corrida, existe uma coisa que eles chamam de gatilho. Qual que é o gatilho? O gatilho da entrega. Que é quando nós estamos chegando lá no final. Quando você visualiza o portal lá de chegada. Lá em Paranaguá, nessa corrida que eu fiz, já estava assim, bem mesmo esgotado. E aí quando eu visualizei a chegada, irmãos, que é isso, né? A gente fica: meu Deus, está chegando. Então vem algo assim: vou terminar, né? Vou dar aquele tiro. Mas, meus irmãos, quando eu estava chegando próximo, uma pessoa apontou a mão dizendo: não, ainda tem aquilo lá tudo, né? Então tinha assim que ir bem longe ainda. Eu falei: Senhor, ajuda-me a terminar essa corrida em nome de Jesus. Então, queridos, na fé cristã, meus irmãos, não é o mesmo padrão. Nós não temos que ficar aqui no meio da corrida de olho lá na chegada. Nós temos que olhar o todo, o caminho todo, o percurso todo, desde o momento que nós saímos, até o momento que nós chegamos. Da saída até a chegada, nós devemos continuar com o nosso foco em Jesus. Nós devemos continuar com o foco no prêmio. Não porque está chegando, não, mas desde o momento que nós saímos. Então, irmãos, a vida cristã, ela precisa ser vivida com os olhos menos, né, assim, vou ler aqui. A vida cristã precisa ser vivida com os olhos na chegada, desde a largada, como eu acabei de falar. Então, uma coisa tão interessante para mim e para você,
que nessa corrida da fé, nós devemos nos mover nessa corrida em direção a uma palavra que cada um de nós vamos ouvir dos lábios e da boca do Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que esse prêmio que nós vamos ouvir dos lábios e da boca de Jesus, quando um dia nós ouvirmos: muito bem, servo bom e servo fiel. Então nós corremos aqui para uma banana, né, que muitas vezes a gente recebe, um Gatorade, uma medalha, mas essas coisas são corruptíveis. Naquela época eles recebiam uma coroa, os louros da vitória, mas aquilo se secava, aquilo eram folhas, os recordes, alguém vai bater os outros recordes. Por isso que o apóstolo Paulo diz: olha, Deus tem uma coroa incorruptível. Deus tem uma recompensa incorruptível. Então, queridos, naquele dia que nós chegarmos lá, quando nós chegarmos lá, ouvirmos da boca do Senhor: muito bem, servo bom e servo fiel. Naquele dia, meus irmãos, todo esforço, toda dedicação, todo sacrifício, tudo que você suportou, nada será comparado a essa recompensa que nós teremos do nosso Senhor. E nesse dia, cada parte do nosso ser vai dizer: Senhor, valeu a pena todo empenho, valeu a pena todo sacrifício, valeu a pena todo sofrimento, valeu a pena viver toda essa jornada com Cristo. Então, querido, pense, porque no final de tudo, o que você vai ter vai ser a Cristo. Você vai ter a Cristo. Então empregue, querido, o maior possível. Romanos 8,18, a Bíblia diz: porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Irmãos, há algo extraordinário esperando por você. Existe algo do lado de lá da linha de chegada e você precisa focar nesse prêmio. Mas há, queridos, duas possibilidades de nós terminarmos essa corrida. Ou você termina ela fracassando, ou você termina ela bem-sucedido. O tema da nossa palavra é correr para vencer. Então eu preciso dizer para você que a Bíblia diz, Gálatas 2:2, para não correr ou ter corrido em vão. Então tem muita gente que nem entrou nessa corrida ainda. Tem muita gente que está correndo também sem sucesso, como diz aquela expressão: nadou, morreu na praia. Mas eu quero dizer para você, não é o plano, não é a expectativa, não é o propósito, não é a vontade de Deus para você nadar e morrer na praia. Irmãos, o plano e a expectativa de Deus para você é o que está escrito aqui em Filipenses 3:12. A Bíblia diz que é uma expectativa do sucesso, do prêmio em Cristo Jesus. Filipenses 3:12, não que eu tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Então essa palavra aqui, prossigo, ela está querendo dizer, olha, corra com determinação, corra como quem corre para um alvo, como quem corre atrás de algo. E que algo é esse? Na nova tradução da linguagem de hoje, no versículo 14 de Filipenses 3, a Bíblia diz, olha, corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Irmãos, como eu disse, nós muitas vezes corremos por coisas corruptíveis, coisas que vão ficar nessa terra, onde a traça vai corroer, onde a ferrugem vai estragar. Mas nós precisamos percorrer por um prêmio eterno. Eu quero dizer para você, existe um prêmio, existe uma recompensa, e essa recompensa é ter a Cristo, é ter a Jesus. Por isso, meu irmão, empregue o maior esforço, a maior dedicação, corra de tal maneira. E uma das promessas de Deus para você, a promessa que está lá em 2 Timóteo 4:8, a Bíblia diz, desde agora me está guardada
a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Irmãos, todo esforço vai ter valido a pena, toda lágrima vai ter valido a pena, toda renúncia vai ter valido a pena. Tudo isso, todo empenho, toda dedicação, toda perseverança vai ter valido a pena, porque existe um prêmio. Diga assim comigo: existe um prêmio, existe uma coroa, existe uma eternidade com Jesus. Por isso não pare no meio do caminho. Por isso não tire os seus olhos do alvo. Hoje cedo eu estava falando aqui. Talvez você ficou lá no passado. Talvez você está olhando para o passado. E a Bíblia diz: esqueçam-se do que ficou para trás. Prossiga para o alvo. Então esqueça do que ficou para trás, meu irmão. Olha adiante, olha para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. A ordem de Deus é para nós avançarmos. Eu estou ferido, chateado com o que me fizeram, a disciplina que eu recebi. Irmão, esquece isso, deixa isso para trás. Olha para Cristo, porque isso reduziu o seu pace, isso reduziu o seu ritmo. Mas hoje eu creio que o Espírito Santo está te chamando a um novo tempo, a uma nova corrida, a uma nova caminhada, a uma nova disposição para alcançar a Cristo. Por isso eu compartilhei com você, para nós corrermos para vencer. É importante, primeiro ponto, nós empenharmos. Segundo ponto, nós termos muita disciplina. E em terceiro lugar, nós não tirarmos o foco do prêmio. Não tirarmos o foco do prêmio. Eu disse para você, Gálatas 2:2, que nenhum de nós descubra que decidiu não correr ou ter corrido em vão. Eu posso dizer que aqui no nosso meio tem pessoas em 3 situações, para nós terminarmos. Tem pessoas aqui que estão correndo bem. Tem pessoas aqui que estão correndo no ritmo do céu. Tem pessoas aqui que elas estão dando o melhor de si. Elas têm sangue no olho pelo reino de Deus. Elas dizem: conta comigo, conta com o meu sim. Haja o que houver, o Senhor tem o meu sim. Por isso eu digo para esse perfil de pessoa: continue correndo. Continue correndo essa jornada. Continue com fé, continue com determinação, continue com ousadia. Mas tem um segundo grupo de pessoas aqui que elas diminuíram o ritmo. E eu digo para você: volte para o ritmo original. Volte para esse tempo, para esse momento de Deus para você. Deus quer que você continue essa jornada, que você aumente o seu ritmo. E tem pessoas aqui, terceiro e último lugar, que talvez elas pararam completamente. Elas permitiram parar, elas se cansaram da jornada. E eu preciso dizer para você que 2 Timóteo 4:7, a Bíblia diz, vamos ler juntos esse texto, vamos lá? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Irmãos, é um combate, é uma luta. E a única forma de você permanecer com o ritmo acelerado, com o ritmo de Deus para você, é você guardando a sua fé. Queria que você ficasse em pé no seu lugar.